Oi, você viciado em séries, você viciado em fugir pelos túneis. Estamos iniciando o nosso Coffee Cast, edição especial aqui, onde a gente está falando de The Last of Us episódio a episódio. E hoje é dia do episódio número 5, já passamos aí da metade da temporada. O meu nome é Henrique Redondo e eu sou anfitrião desse bate-papo. E eu já vou pedindo para você se inscrever aí no canal do Séries com Café, ativar o sininho e principalmente compartilhar esse podcast com aquele seu amigo que está assistindo The Last of Us e também gosta da série, ou não, porque aqui a gente tem gente que não gosta e também tá conversando, é super válido o bate-papo. Deixe seu comentário, porque a gente gosta de interagir, lê ele lá no final. Obviamente aqui tem spoilers, então se você ainda não viu o episódio, assiste, depois você volta aqui para ouvir a gente e deixar o seu comentário, tá bom? Mais uma vez, para comentar o episódio de hoje, eu tô com ele aqui, o meu amigo que está com alguns hematomas. Olá, Carlos Neves. Hey! Oi, Henrique. Você tá bom, filho? Tô bem. Tá tudo certo. Como é que você passou a semana, Carlos? Eu passei bem. Comprou um chazinho de camomila, foi pro spa, deu alguma coisa? Não, pior que só trabalhei igual um cavalo e tô bem cansado. Já é um ótimo lugar pra descontar a raiva, né? Não tô querendo semear nada aqui, não tô querendo semear nada. Tá tudo certo. Cara, você assistiu o episódio da semana, assistiu, mas você gostou dele? Dá uma leve pincelada aí no que você achou. Bem, eu gostei bastante, me emocionei no final do episódio, mas eu tenho a sensação que eu acho que esse episódio poderia ter oferecido mais um pouco. Eu acho que faltou um pouco do que eles fizeram no terceiro episódio nesse daqui, que é ter explorado um pouco mais a fundo os dois personagens ali centrais dessa história, né? Desse episódio, para talvez causar um pouco mais ainda de comoção. Eu me comovi, mas eu imagino que talvez até a Gabi, né, que tem tido dificuldade assim de se apegar nos personagens por causa dessa questão de que a cada episódio a pessoa chega e morre, talvez ela possa ter sentido que tá bom, morreu, pena, uma criança, morreu, mas beleza, seguimos em frente. E eu acho que nesse episódio em si eu senti bastante isso. Eu senti a falta do aprofundamento que a gente teve lá no Bill e no Frank aqui nos personagens. Embora eu tenha sentido, porque pra mim foi triste o que aconteceu no final. Eu compartilho um pouquinho da sua ideia, mas a gente vai desenvolver isso ao longo da nossa conversa aqui. Antes, deixa eu perguntar para a maior hater de The Last of Us se ela tá bem. Olá, Gabi, brasiliano, minha chefa. Olá, Henrique, tudo bem? Tô bem, você tá boa? Tamo indo, né? Perguntasse, como eu perguntei pro nosso amigo Carlos, você tomou um chá de camomila, foi pra um spa, o que você fez essa semana? Cara, a briga da semana passada foi tão tensa que eu fiquei até com dor na lombar. Brincadeira, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a dificuldade de carregar o peso nas costas. Ai, gente. Mas não sou hater, Henrique. Quase. Tem piores. Não, tem piores. Gabi, você assistiu o episódio, acabou de assistir, inclusive, né, Gabi? O que você achou, assim, uma leve pincelada? Sim. Você concorda aí com o que o Carlos falou? Você já discorda? Fala que discorda, pra gente começar já, desde já. É aquilo, sempre falta algo a mais. Eu sempre fico com essa sensação de que tá faltando algo a mais. Mas depois desse episódio, assim, eu tive um esclarecimento do que me incomoda um pouco em The Last of Us, o ponto deles terem, né, eles inserirem personagens e, tipo, no mesmo episódio o personagem se vai. Né? Então, assim, e muitas vezes você se apega mais aos personagens do que os próprios principais da série. Eu tava percebendo isso, que pelo menos nesse teve um momento muito, assim, legal da Ellie com o Sam, que eu fiquei, cara, né, que legal que está acontecendo, né? Tipo, me tocou naquele momento. Mas aí eu falei, passou. Tipo, não adiantou nada me apegar. Morreu. Sabe assim? Então isso tá me incomodando um pouco.
dessa coisa e de, como eu falei no episódio passado e volto a repetir, cada episódio falta alguma coisa, eu sinto que falta alguma coisa. Eu ainda não sei explicar exatamente o que falta, né? Mas eu fico com essa sensação. Ok, eu também, como eu já disse aqui, eu meio que compartilho da ideia do Carlos, compartilho da ideia da Gabi, a gente vai desenvolver isso ao longo aqui do bate-papo. Letícia, seja bem-vinda aqui também, assistiu o episódio, não gostou, não gostou, como é que você tá? Você se recuperou, tá com o psicológico ok depois da semana passada? Porque eu tive sérios pesadelos. Sério? Ah, oi, tudo bem? Eu já ia falar, sério que você teve pesadelo? Porque eu achei fantástico, assim. Entretenimento puro, caos, desordem. É isso. Mas oi, boa noite. Como você está, Rico? Boa noite, eu tô bem. Eu tive pesadelos porque assim, eu não gosto de briga, sabe? Eu sou uma pessoa muito da paz. Você é uma alma boa mesmo. Eu sou muito amoroso. Exatamente. Sobre o episódio. Gostei, mas esperava mais. Não achei incrível, assim. Mas eu coloco a culpa toda nos fãs dos games que, tipo, colocaram a expectativa para esse episódio muito lá em cima, ficavam tudo, quando chegar na hora do Sam, vocês vão ver que é triste, que não sei o que, não sei o que lá, mas no final foi muito triste, mas eu concordo muito com o que foi dito pelo Carlos e pela Gabi, que, tipo, faltou alguma coisa assim, faltou muito um aprofundamento um pouco na história, assim, mas foi um episódio, assim, acho que foi um episódio como o anterior. Incrivelmente, hoje Carlos e Gabi estão em sintonia aqui, compartilhando da mesma opinião. Então, assim, pra quem veio esperando a continuação da briga, acho que não vai ter. Mas continua ouvindo a gente que vai ser interessante. Sobre a expectativa estar lá em cima, Letícia, eu sei que a culpa é minha, desculpa. Mas é que, realmente, a primeira vez que eu vi isso nos games foi muito impactante, assim. Foi um negócio muito chocante, porque você não tá esperando, né? Aí eu fui assistir na série, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Eu falei, já sei o que vai acontecer. É triste demais. Absurdo, horroroso, mas assim, eu já sabia, então eu não tenho como negar aqui que falar o impacto é igual, o impacto é maior. Não, o impacto ele é minimizado pela falta de expectativa, por você já saber o que vem por aí. Mas tem toda uma poesia ali por trás, a gente vai tentar abordar isso de uma forma mais bonitinha, porque, vamos começar pelo começo, né? Semana passada a gente tentou conversar bastante sobre isso, sobre as perguntas que estavam sendo feitas, ou as não perguntas, ou a falta de relevância nas perguntas que estavam sendo deixadas em The Last of Us, e não estavam sendo respondidas, não estavam sendo apresentadas, e etc. O fato é que o episódio 4, ele apresenta muitas dúvidas, a Letícia reclamou muito disso. O episódio 5, ele responde essas dúvidas, eu achei que foi uma resposta bem ok, um nó bem amarradinho ali. A gente começa o episódio ali com um ponto de vista, dessa vez, do Henry e do Sam, tentando fugir ali da zona de quarentena, que agora eu entendi que as pessoas ali derrubaram o governo da Fedra, tomaram o poder da cidade, né, uma espécie de rebeldes ali, né, que estava numa situação de guerra civil, talvez, enfim. Dominaram aquele espaço, aquele lugar, e o Henry, ele era um apoiador da Fedra, porque entra aí o primeiro ponto que eu achei muito esquisito. Eu queria até perguntar pro Carlos o que ele achou disso. Ele apoiava a Fedra porque, teoricamente, a Fedra mantinha eles vivos e seguros, mas aí ele teve que delatar o irmão da Kathleen, que era um dos rebeldes, porque o Sam precisava de remédio para leucemia. O que já é muito triste, mas eu acho que leucemia não se cura só tomando um remédio. Será que não era uma quimioterapia, uma dose de quimioterapia? Que isso vai prolongar a vida do Sam? Isso ficou para mim um pouco meio... não entendi. Carlos, todo esse contexto e a conclusão dele ali, eu fiz isso pelo remédio para o Sam. Para você ficou bem explicado? Você achou que ficou coisa pelo caminho? Ou... Não, tá bom, eu entendi e é assim que funciona. Então, na vida real a gente sabe que não é dessa forma, né, que as coisas funcionam. Bem na verdade, assim, sendo bem sincero contigo, eu na hora nem pesquei muito, assim, ele falou leucemia e eu deixei fluir a história, assim, porque eu acho que eu tava já tentando me preparar para um momento de tensão depois no episódio por saber o que aconteceria, então eu nem me apeguei muito nesses detalhes, assim. Mas de fato, agora enquanto tu tava falando, assim, tem muitas questões, né? Porque se de fato eles
trataram a leucemia como deveria ter sido tratada, não faria sentido a Fedra não ter levado eles embora. Não teria por que eles terem continuado ali no meio do povo, com a Kathleen e todos os demais, né? Que, na verdade, naquela época, até então, eram liderados pelo irmão da Kathleen. Então, é uma questão, assim, que eu não me apeguei na hora do episódio, mas que agora me deixa estranho, assim. Ok, mas... Tipo, tomou uma aspirina e passou a leucemia, como é que funciona isso? É meio estranho, realmente, assim, acho que é um furo de roteiro que não precisava. Talvez se eles tivessem deixado subentendido alguma doença, como eles fizeram lá com o Frank, teria sido um pouco melhor. Eu acho, porque daí, ok, meu irmão estava muito doente, estava perto de morrer e precisava de medicamentos que só a Fedra tinha. Daí a gente pode pensar, ele estava num estado febril, ele pegou algo parecido com Covid, estava quase morrendo e precisava de oxigênio, etc. E a Fedra tinha isso e ele negociou com a Fedra. Beleza, mas agora você nominar uma doença do nosso mundo, que a gente sabe que o tratamento não funciona com um simples remédio, eu acho que é ousar demais dentro de um roteiro. E só para relembrar, esse episódio ele seguiu sendo dirigido pelo Jeremy Webb, que é o nosso querido diretor de Fear the Walking Dead. Então a gente tem aí uma, digamos assim, uma ligaçãozinha com esse diretor. E talvez por isso que a gente pegou aí alguns probleminhas nessa direção e até no roteiro do Mezin aí, para esse episódio. Mas enfim, eu acho que sim, Henrique, ficou muito estranha essa parte da história. Não só para esse episódio, como para os dois últimos episódios. No episódio 4 e 5 aí, principalmente o 4, ele foi bem mais curto e realmente ficou aquela sensação de desenvolver menos coisas e de deixar mais pontas abertas. E agora, ok, como eu falei, ele deu um nó aí bem amarrado, explicou as coisas, mas ainda assim deixou uma sensação de vazio. Meu ponto de vista sobre essa sensação de vazio parte da seguinte opinião. O Bill e o Frank tiveram um episódio inteiro para eles, enquanto o Henry e o Sam tiveram, assim, menos tempo de tela, metade do episódio, talvez. E a outra metade eles meio que dividiram com os protagonistas. Então, assim, não tem muito tempo para desenvolver muita coisa mesmo. E aí, talvez por isso tenha ficado faltando. Eu também achei que ficou faltando. Eu queria ver mais do Henry e do Sam. Eu queria que eles durassem pelo menos mais um episódio. Não, e sabe que também eu tava pensando nisso? Porque eu já esqueci o nome dos caras. Como que é do segundo episódio? Do terceiro? Bill e Frank. Isso, porque o pronome é terrível. E ainda vai morrer todo mundo toda semana. Não vou conseguir decorar o nome de ninguém mesmo. Mas o que acho que diferenciou esse apego que a gente teve no terceiro episódio é que a gente assistiu, tipo, desenvolvimento do relacionamento inteiro. E, tipo, teve flashback, essas coisas, sabe? Eu acho que talvez se tivesse tido uns flashbackzinho, ia ser outro sentimento, assim. Não tô falando que caberia, eu acho, talvez não caberia nesse episódio. Mas isso mexe bastante, tipo, com o nosso apego emocional aos personagens. Sim, eu acho que pela falta de tempo de desenvolver mais um episódio ou colocar flashbacks, enfim, eles optaram por deixar o Sam, por exemplo, com uma doença, que é a leucemia, e com uma deficiência, que é a surdez. Então, assim, a gente se apega muito mais por conta dessas dificuldades de sobreviver no mundo apocalíptico, que devem ser muito mais intensificadas. Gabi, o que você achou ali desse momento ali, desse ponto de vista do Henry e do Sam, vendo o Joel chegar e toda essa história deles desenvolvendo e eles querendo fugir? Você gostou dos irmãos? Fale um pouquinho pra gente sua visão do episódio, uma visão de uma pessoa que odeia sobre o episódio. Meu Deus! Você é cancelado aí. Mas Dani. Vai nada. Cada um com a sua opinião. Não gosta. É isso aí também. Mas então, assim, 2 personagens que foram inseridos em um episódio, né? Como todos vocês já falaram, teve ali a visão no começo, mostrando a visão dele, né? Deles, dos dois, mais do Henry, né? Vendo tudo o que estava acontecendo com o Joe e com a Ellie. Isso eu achei muito legal, porque, querendo ou não, mostra como eles chegaram, né? Até o Joe
e a Ellie. Então isso eu achei legal, eu achei que casou ali, né, a situação. Em relação à doença, é um pouco estranho, justamente como o Carlos falou, por eles nominarem uma doença. Então, assim, eu convivi com uma pessoa que teve leucemia, eu sei que precisa de remédio e outro tipo de suplementação, mas não é tão simples assim, né? A leucemia é uma doença que deixa a pessoa muito ruim. E muitas vezes não é tomando, tipo, rapidinho e você já melhora, né? Então, assim, do jeito que nós vimos o Sam, era como se ele não tivesse nada, né? Nenhuma doença. Então, ao mesmo tempo, fica aquela dúvida: há quanto tempo quanto tempo essa fuga deles, né, da Catherine, tá acontecendo? Não que isso seja relevante, mas assim, é curiosidades que às vezes você para pensar e entender, né? A questão deles tentando fugir delas, para mim ficou óbvio, né? Porque ele delatou o irmão dela, mas tem um ponto que ele fala, né? Que o irmão dela era alguém que ele seguiria de olhos fechados, né? Então isso meio que fica ali num ponto de: será que ele estava do lado da Fedra ou será que ele estava do lado da Resistência? Né? Mas ao mesmo tempo, por ele ser o delator, você vê que ele só virou o delator por conta do irmão dele. Então, tipo, era a única pessoa da família dele que estava viva e ele precisava ajudar. Mas o fato deles terem nominado a doença ficou um pouco estranho. Eles só poderiam ter falado assim: meu irmão estava doente e precisou de remédio. Ok, vida que segue, porque eles iam morrer mesmo no episódio, então não faria diferença, né? Mas, assim, os dois, a inserção dos dois nesse episódio foi legal para mostrar a essência da criança, né? Mostrou pra gente a questão da deficiência dela, né? Que é aquilo que a gente sempre comentou, né? Como é legal eles inserirem em séries apocalípticas pessoas diferentes, né? Como que a criança sobreviveu? Porque que nem The Walking Dead a gente tinha a Connie, mas a Connie já era uma adulta, né? Mas e o Sam? O Sam, uma criança com deficiência auditiva, como que ele sobreviveu por tanto tempo ali, né? E uma coisa assim que é bem interessante, que dá pra gente perceber, é que o Sam, ele nasceu já no meio do apocalipse, né? No meio dos infectados, no meio de tudo. Né? Então isso também é interessante. E a questão dele sempre desenhar super-heróis, né? E colocar ele, né, uma pessoa preta como um herói, tipo, e no final ele acabou sendo mesmo, né? Praticamente, porque eles demonstraram ali aquela questão de haver humanidade ainda e mostrou também a humanidade da Ellie naquele momento que ela tenta pegar o sangue dela para tentar salvar ele. Isso foi um ponto bem legal, assim, que também meio que mostrou que ela está cedendo também, né? E a mesma coisa do Joel, que eles têm aquela casca, né? Durante os 4 episódios, eles sempre mostraram os dois aquela coisa, aquela barreira deles, né? De não tentar se envolver com outras pessoas. E nesse ponto foi legal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, tipo, pô... Tá, mas e agora? Tipo, o que eles fizeram de... O que mudou na vida dos principais com essa aparição deles? Você entende? Tipo, é isso que eu ainda não consigo encaixar. Eu vou tentar encaixar isso pra você um pouquinho mais Tá. pra frente. A gente vai dialogar sobre isso. Ok. Porque antes disso, aproveitar que você já tá aqui, Gabi, você é uma pessoa que gosta um pouquinho de ação e de adrenalina e de aventura, e a gente comentou isso em algum podcast, acho que não sei se foi no primeiro, onde eu falei pra você: Gabi, imagine uma horda disso. O que você achou daquele momento ali, dos bichos saindo do buraco, e é tiro pra todo lado, e quem tá com Deus tá, e quem não tá vai pro inferno? Eu adorei, foi tipo velocidade 5 do Creu de ataque dos infectados. Essa parte eu adorei. Eu confesso que eu gostaria de ter visto mais tempo, né? Uma porque tava escuro e entra naquele ponto de que eu não curto assistir muito essas coisas quando tá à noite, porque a gente não consegue enxergar muito bem o que tá acontecendo e nós gostamos de ver detalhes.
Mas assim, eu gostei, né? Eu achei muito legal aquela menina infectada, aquela criança que tentou ir atrás da Ellie no carro. A questão do baiacu. Gente! Eu disse que tinha níveis de infectados, né? E a gente ia chegar no baiacu. Cara, Henrique, Eu queria aquilo... eu queria uns 3 ali, pra ficar bem legal. Um só foi, tá, se tivesse mais uns 2, ia ser mais icônico, Então, eu mas acho. deu a impressão de que tinha pelo menos uns 2, porque na hora que mostra o principal, quando ele ataca o carinha, meio que a câmera mostra, parece que tem um também atrás, não tão grande quanto ele, entende? Mais grande também. Não sei, eu tive essa impressão, pelo menos tinha uns 2, mas pra mim ali ele pareceu o líder. É isso? Tem isso? Não é que é líder, mas é que são os estágios, né? Aquele ali é o estágio onde está infectado há mais tempo. Então, ali naquele ataque a gente tinha todos os estágios. A gente tinha só o infectado, a gente tinha o clicker, a gente tinha o stalker e a gente tinha o baiacu, que é aquele grandão. Então ele tá tipo há 20 anos. Provavelmente é o estágio mais alto, assim, de 10 a 20 anos já infectado, e aí os cogumelos já estão tomando conta dele totalmente, assim, um negócio bem nojento, inclusive. Ah, tá, entendi. Mas eu gostei da ação ali, foi uma coisa interessante. E a Gabi citou aí que, por ser uma cena no escuro, eu acho que a cena foi muito bem, apesar de ter sido aí o nosso amiguinho de Fear the Walking Dead dirigindo, eu acredito que a cena foi muito bem dirigida. A cena ali dos atropelamentos, do tiroteio, da Ellie correndo, meio que se esgueirando ali, depois pulando do carro, eu achei muito bem construído. Eu acho que a HBO aprendeu com o que ela errou lá em Game of Thrones, na cena da Batalha do Escuro, até porque depois a gente comentou isso muito em The Walking Dead, que teve a Batalha de Hilltop, que era uma cena escura e estava muito bem dirigido, muito bem iluminado, a gente via muito bem. Eu achei que foi ok. Carlos, você gostou dessa ação desenfreada? Deu aquele, nossa, que legal? Ou tipo, tá, tiroteio, correria, dedo no cou e gritaria? Deu assim aquela expectativa, aquela, né, acelerada no coração, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para refletir, assim, é aquela coisa meio forçada, né, assim, porque a quantidade de infectado que saiu de dentro daquele buraco, para o número de pessoas que tinha ali, na velocidade que eles estavam correndo, na velocidade que eles estavam atacando, era para ter todo mundo morrido ali mesmo. Assim, é um negócio que é meio difícil de acreditar, é um pouco... É difícil de ser crível aquilo que aconteceu ali. Então, assim, eles ter tempo de parar no meio de todo aquele furdunço para ficar contemplando o baiacu saindo do buraco, foi para mim, assim, sabe, tipo, gente, pelo amor de Deus, era para vocês já ter corrido daí o mais longe possível, não ficar se esgueirando e se fazendo de louco, como ali naquela cena da Kathleen, até que ela saiu correndo de fato, né? Então, assim, é uma cena que é muito boa, sim, é de muita ação, sim, mas eu achei um pouco a montagem dela meio questionável. Realmente, a quantidade de infectados que a gente tem nessa cena é bem superior à quantidade de pessoas armadas na cena, né? Até porque os infectados não são como zumbis, que você dá um tiro na cabeça e derrota, entra quase em uma batalha com eles mesmo. Tem uma cena que tem um cara ajoelhado e tem 3 instaladores atacando ele, então dá pra calcular que são 3 infectados para cada humano. Letícia, você gostou da cena? Você achou que foi um aprendizado com Game of Thrones? Você que assistiu Game of Thrones ali? Tava ok? Sendo sincero, assisti bem irrelevante aquilo. Eu não consigo, de jeito nenhum, tipo, colocar no mesmo parâmetro que Game of Thrones. Porque eu acho que Game of Thrones, até as últimas temporadas, tipo, tem uma construção, sabe, de tensão até chegar no ápice mesmo da ação. E aqui eu acho que não envolvendo os infectados, sabe? Tava mais... Pra mim, o mais relevante dessa cena inteira foi ver o Joel proteger a Ellie. Que é um papaizão, né? Beijo, Pedro Pascal. Te amo. E é isso. Mas não me pegou muito essa cena, assim, nossa, infectados. Mas o interessante, a Gabi falou da menininha, a menininha foi legalzinho de ver. Porque eu gosto de ver crianças talentosas em séries. E essa inclusive, ela trabalha como que é essas
essas artistas que, tipo, colocam o pé na cabeça, como É que é? contorcionista, não é? Ela é É, uma contorcionista. criança contorcionista, exatamente. Aí eu achei incrível ver ela em cena, assim. Mas, num geral, mesmo a cena eu achei irrelevante. E o que você falou no começo, assim, de ter muitas questões, e foi um assunto que a gente falou, né, no último episódio. Teve muitas questões e eu acho que foi muito anticlimático o jeito que as coisas todas se resolveram nesse episódio, assim. Mas eu tenho que colocar na minha cabeça que, tipo, essa é uma série que ela é baseada em videogames, então cada episódio vai ser um capítulo que vai começar rápido e terminar rápido, sabe? Eu não... Sei lá, acho que eles estão precisando saber que não é 8 nem 80, sabe? Tipo, ou não tem resposta nenhuma, é tudo de uma vez e meio anticlimático. É isso. Me embolei toda pra falar, mas é isso. Não, deu pra entender e sua observação me trouxe um comentário que eu vi aleatoriamente na internet de uma pessoa falando que ela tá tendo a sensação de que cada episódio é uma fase. Não que tenha fases no videogame, mas se você parando pra pensar desse modo de vista, realmente parece que cada episódio que a gente tá assistindo é uma fase do jogo, onde a gente conhece determinado vilão, determinado... Enfim, a gente passa exatamente por aquela fase que é de conhecer os NPCs, no caso, os outros personagens, e depois a gente segue a vida e eles ficam ali ou eles morrem ali mesmo. E eu disse que eu queria mais do Sunny e do Henry justamente por isso. Eu queria ver eles desenvolverem mais para quando perdê-los ser um pouco mais nozinho na garganta, sabe? Mais uma vez, não que não tenha sido, foi. Mas para mim foi um impacto diferente, porque eu já joguei o jogo, então eu já sabia o que ia acontecer do começo ao fim. E ver isso em tela é triste, mas é um nó menos apertado, vamos dizer assim. A diferença para mim é que eu entendi a história deles agora no videogame, que no videogame a gente não vê o motivo deles estarem fugindo. Eles só meio que falam por cima, vida que segue, e aí agora você pode ver a história sendo contada por inteiro e entender todo o contexto. Eu disse pra Gabi que eu ia tentar analisar tudo isso de uma maneira poética, né? Uma maneira ali da semiótica da coisa. Eu vou tentar fazer isso brevemente, porque no meu ponto de vista, a série se chama The Last of Us, né? Os Últimos de Nós. E uma coisa que eu tenho reparado muito, principalmente no Joel, é que cada pessoa que ele perde, ele reage de uma maneira muito parecida. Ele nunca sofre perto da Ellie, assim. Ele sempre sofre calado. Quando ele perdeu a Tess, foi uma coisa que a Letícia falou, a hora que ela disse, salve quem se puder salvar, ele fechou a cara, catou a Ellie, saiu andando, e aí o negócio explodiu, ele nem olhou pra trás, ele seguiu a vida. Quando ele chega na casa do Bill e do Frank, que só tem a carta, ele sai lá fora pra sofrer. E dessa vez, depois que ele termina de enterrar o Sam e o Henry, ele fica ali remoendo, principalmente também o sentimento da Ellie de ter deixado o cartão pro Sam escrito... Cartão não, aquele brinquedo, eu não sei como chama aquilo. É um brinquedo que escreve, apaga, enfim. Onde tipo ela lousa mágica. Uma lousa mágica. Ela escreve, me desculpe, deixa ali, e aí ele fica observando aquilo e sofrendo de novo. Então, eu acho que esse sentimento de sofrer do Joel traz muito o nome do jogo, que é eu e essa menina somos os últimos de nós, assim. Então, e também por saber o final da história, eu consegui amarrar dessa forma. Mas é isso que eu captei, assim. Ele sofre de um jeito, ele traz isso pra ele de um jeito. Do Frank ele pegou a camisa, do Henry ele pegou a mochila. Enfim, ele carrega todas essas pessoas com ele, mesmo sabendo que ele é o último deles. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, uma licença poética ali que eles aplicaram. Você entendeu isso, Gabi? Você não, pra você, foda-se. Tá, ok. Não, só fiquei pensando assim, cara, se todo mundo que passar morrer e ele pegar uma peça, daqui a pouco o cara vai estar igual o Baiacu, de tanta coisa que ele vai carregar. Um circo. Mas assim, que nem... É interessante você comentar isso do jeito dele,
por justamente você já ter visto o jogo, já ter chegado até o final, então você consegue fazer essa análise. Para quem não viu, né, para quem não jogou, que nem é o meu caso, tipo, ok, sabe? Não tá algo que você tá criando ligação. Lógico, você gosta pelo ator. E isso faz uma diferença danada, porque o ator escolhido para fazer esse papel é um ator cativante mesmo no jeito do Joel, entendeu? Mas eu acho que se fosse um outro ator ali, acho que a gente ia cagar mais ainda. Tipo, ninguém nem iria se importar tanto. E até pelas coisas que ele tá absorvendo das frases, vamos dizer, né? Eu acho que isso vai ter um impacto muito no final. O final todo vai fazer tipo, tá, agora eu entendi. Porque a Tess disse, salve quem você puder salvar. O Frank deixa na carta, qualquer filha da puta que entrar no nosso caminho, você vai dar um jeito. E agora ele leu a plaquinha escrito, me desculpe. Então, assim, ele tá como se ele estivesse montando uma storytelling na cabeça dele, que quando chegar ali no final e ele fazer o que ele tem que fazer, o negócio vai ficar... Tipo, você ele vai vai entender... fazer igual o Ponopono. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Igual quem? Igual quem? O Ponopono. Que isso? É um negócio havaiano, uma filosofia havaiana, que tudo você fica mentalizando. Sinto muito, obrigado, eu te amo, me perdoe. Vai ser o Joe. Cada frase de cada um ele vai ficar mentalizando até o final da temporada. Eu acho que é isso mesmo. Ele tá carregando cada frase, cada objeto pra não esquecer dessas pessoas e não esquecer que ele é o último delas. Carlos, essa minha análise mais poética e mais profunda faz algum sentido pra você? Já que eu não trago tantas análises dessa forma, eu só fico zoando aqui. Eu acho que é um pouco do que eu tentei trazer na semana passada, mas acabou dando ruim, né, na forma de expressar. Mas eu acho que The Last of Us está indo por esse caminho de construir ambos os personagens nessas gotas, né? E talvez isso sim não fique bem explicado para o público geral da série. Então por isso que talvez seja um pouco difícil de compreender o que está acontecendo, né? Mas cada uma dessas coisas elas vão contribuindo sim para um crescer, um desenvolver num personagem, né? No caso aqui do Joel que você está citando, a gente vê isso sendo construído, né? Todo esse quebrar de ciclo dele, ele de novo se vendo sozinho com a Ellie no final, e ele entendendo que sim, ele é responsável por ela, né? E que ela conta com ele para isso. Então, eu acho que sim, a gente está recebendo gotas a cada episódio que vão contribuindo para aquele grande estopim de quem o Joel é no final da trajetória da história. E eu já vou adiantar aqui que o final da história, viu, Gabi, não é nada impactante visualmente, assim, fala muito mais sobre o caráter do personagem do que sobre visualmente ser impactante. Perguntar pra Letícia, que você acha, como você acha que vai ficar agora a relação, né? Porque a gente vê ali a Ellie interagindo com outra criança, então parece que ela tá retomando um pouco assim, esse lado infantil dela e etc. E depois acontece o que acontece, e ela fica super cabisbaixa, séria. Pra onde você acha que essa relação com o Joel vai pros próximos episódios? Faltam só 4, viu, Gabi? Daqui a pouco você para de sofrer, tá acabando. Eu acho que o ciclo natural assim, que vai ter do relacionamento entre eles começarem a se abrir mais. E aí também vai de... É que eu já sei um pouquinho o que vai acontecer, porque é um jogo que saiu faz tempo e as pessoas não calam a boca sobre o que acontece, né? Então, tipo, eu já sei sobre o que ela vai falar de algumas coisas no passado dela, que já deram a entender também, né? Na série mesmo, nos episódios passados. E, tipo, ela já ter matado alguém e tal, né? Então, eu acho que o ciclo natural que vai seguir, o caminho natural que vai seguir o relacionamento deles, eles se abrirem mais. Também acho que porque eles vão chegar no ponto que eles vão perceber que eles só têm a eles no momento, né? E todo mundo que eles encontram morre. Então, em algum momento, eles vão ter que contar um com o outro nesse âmbito mais emocional, né? Não só para se proteger fisicamente. Então, acho que é isso que eu espero do relacionamento entre eles. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer mesmo. Tem que falar que eu acho, né? Porque não posso falar exatamente. Gabi, você acha que
é mais ou menos por onde a Letícia falou? Você tem um outro ponto de vista após uma perca tão significativa para Ellie? Concordo com a Letícia, mas eu também acho que eu acho que até então isso que aconteceu com o Henry, ou com o Henry não, com o Sam e a Ellie, eu acho que vai mexer um pouco com ela, porque até então eu acho que ela não tinha entendido não a gravidade, mas a importância. Tipo assim, ela sabia a importância dela, tipo, do sangue dela ser o remédio. Mas acho que a partir desse episódio ela conseguiu entender que não é tão fácil assim, né? Que não é do jeito que ela quer. Então eu acredito que isso vai mexer um pouco com ela, né? E talvez, não sei se ela vai se abrir tão facilmente assim, entendeu? Ou não também, né? Ou ela pode isso ter sido o gatilho para ela justamente desabafar com o Joel e contar tudo e a gente souber tudo e nisso os dois criarem uma relação muito mais próxima, né? Mas assim, a confiança entre os dois já tá começando a ficar bem nítida. E isso tá sendo até interessante de se ver. Eu disse sobre a infância da Ellie justamente por isso. Ela tem aquele momento ali onde ela acredita que os... Então, eu fiquei na dúvida sobre isso. Quero perguntar pro Carlos o que ele achou. Carlos, aquele momento onde ela corta a mão dela pra passar o sangue no ferimento do Sam e diz pra ele que o sangue dela é remédio, até onde ela tava sendo inocente como criança e acreditando que era assim que as coisas funcionavam, e até onde ela tava consolando ele, sabendo que, tipo assim, no final do dia, ao amanhecer, ele vai estar morto. Porque pra mim eu fiquei muito na dúvida se ela realmente acreditava naquilo ou se ela só tava meio que tentando deixar ele mais relaxado, ele menos preocupado, não sei a palavra. Então, a gente tem que lembrar que a Ellie ela é criada numa realidade muito paralela ao que é nosso, assim, né? Então a gente não sabe até que ponto foi explorado pelos vagalumes, por exemplo, o que significa esse antídoto que é o sangue dela. Ela basicamente não sabe. O que ela sabe é que ela é imune e que ela está sendo levada para algum lugar para que sejam feitos testes para tentar desenvolver uma cura para o fungo. Então a gente não sabe muito bem como isso funciona dentro da cabeça dela. Eu realmente não consegui entender assim se ela realmente estava apenas tentando dar um apoio emocional para o Sam naquele momento, ou se ela acreditava nisso. Mas o que me leva a crer que sim, ela acreditava que ela poderia fazer alguma coisa, é o fato dela ter mostrado para ele, ter contado, porque ela poderia simplesmente ter reagido como teoricamente qualquer um reagiria, nossa, que pena, eu vou ficar aqui com você e tal, mas não, ela escolheu mostrar, ela escolheu falar para ele, ela escolheu se cortar, colocar o sangue dela nele, né, porque eu acho que talvez ela tenha muitas dúvidas de quem ela é. E eu acho que isso diz muito sobre o que está se construindo sobre a Ellie. Ela é uma jornada de autoconhecimento. Ela está se conhecendo, ela está tentando se entender, e através da relação dela com o Joel e com essas pessoas que aparecem na história, ela vai se entendendo. Então eu acredito que nem ela sabe exatamente qual é o potencial dela e exatamente o que significa ela ser imune. Então naquele momento ela tá tão desesperada que ela tenta de alguma maneira descobrir se ela consegue fazer aquilo ali acontecer, se a cura funciona daquela forma ou não. E talvez até seja isso o motivo da chateação que a gente vê ela no final do episódio, assim, que ela percebe que não é dessa forma que funciona. Talvez eu realmente não consiga salvar todo mundo, como me falaram. Ficou isso aí entreaberto, a gente ficou com a dúvida disso. O fato é que, enfim, a inocência da Ellie morreu de qualquer forma ali. Isso eu tô viajando demais, mas se no caso ela fez isso, tipo, acreditando mesmo que poderia curar ele, não é um pouco meio outro furo no roteiro, porque, tipo, a Tess, ela largou a mão, né? Falou, Tess, algumas mãos a gente tem que soltar, você vai morrer, não vou tentar nada aqui. O fato dela não ter ajudado a Tess, eu acho que me faz crer, eu posso estar viajando, mas me faz crer que ela tentou reconfortar mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Por esse ponto de vista, dá pra entender. Até porque, na verdade, eu devia ter pensado nisso, porque
a gente vai ver um episódio da Ellie que mostra um determinado momento dela onde ela sabe que não tem o que fazer a partir de uma mordida. Então, faz total sentido. Eu acho que foi só, realmente, já concluí aqui. É só um conforto mesmo e assim, né, vou ficar aqui com você, eu vou ficar acordada com você, eu juro. E deu no que deu. Enfim. Posso fazer mais um comentário sobre essa cena? Pode. Porque assim, quando o assunto é sério, eu me informo muito pelo TikTok, né? Aí eu tava vendo uns vídeos lá sobre a discussão de se eles continuam conscientes quando eles se transformam e tal. E aí eu vi um trecho bem pequenininho do videogame, onde tem um infectado atacando um ser humano, e dá pra ouvir, tipo, nos murmúrios, nos barulhos do infectado, ela pedindo, tipo, o infectado falando, desculpa, eu não queria fazer isso. Aí entrou também a discussão dessa cena do Sam, falando que ele estava consciente, e por causa disso ele preferiu virar pra janela, porque ele não ia escutar caso a Ellie se aproximasse. Então ele fez isso, tipo, pra proteger ela. Tanto é que ele só ataca quando ela encosta nele, entendeu? Tipo, mano, é um detalhe que, cara, me trouxe um negócio, assim, um peso muito, muito maior pra cena do Sam com a Ellie, que eu achei absurdo, assim, que... Imagina uma criança daquela, tipo, o medo de atacar as pessoas, o medo, a incerteza do que vai acontecer, sendo que ele já tava transformado, assim. Tipo, me deu uma melancolia, assim, fodida saber desse detalhe, e eu acho que essa informação deveria ser difundida pro público que não jogou o jogo e não sabe disso, entendeu? De fato, eu tinha entendido que a hora que ela acorda e chama ele não responde porque o Sam é surdo, então teoricamente o fungo não vai ouvir também. Mas eu não tinha pensado que nesse ponto de vista, por ele estar consciente e saber que ele vai atacar, ele virou para a janela. Foi confirmado, sim, já pelo criador do videogame, pelos roteiristas e tal, que nesse primeiro estágio o contaminado, o infectado ainda tem uma certa consciência, ele só não se controla mesmo. Assim. Então é muito realmente mais pesado e mais triste a situação, porque teoricamente ele tá vendo o que tá acontecendo, mas ele não consegue tomar o controle do seu próprio corpo. E, enfim, muito obrigado pela observação, Letícia. Esclareceu demais e deixou um negócio muito mais pesado do que deveria ser. Fiquei triste. Mas é isso aí. Pra tentar ficar feliz... Desculpa. Não, tá tudo bem. Pra tentar ficar feliz, sabe o que eu vou fazer? Mas é que pra mim, isso foi o acontecimento, tipo, mais... Me pegou, assim, não aconteceu na tela especificamente, sabe? Eu fiquei sabendo depois, pesquisando um pouco mais e tal. E me pegou demais, assim. Aí eu revi a cena, tipo, com... Que, mano... Nossa, que pesado, que bagulho triste, assim. Essa situação de ainda ser infectado e... É isso mesmo, né? De você estar infectado, atacando pessoas que você gosta, mas não tendo controle nenhum sobre o seu corpo, deve ser um negócio meio... E sabendo que essas pessoas vão ter que executar você, deve ser uma parte muito triste do rolê. Mas enfim, vamos tentar tirar esse baixo astral, essa coisa triste que ficou no ar, porque a Gabi agora vai trazer pra gente os comentários da semana, que foi um episódio bastante polêmico, né, Gabi? Foi um episódio bastante divisor de opiniões. Hoje tá todo mundo meio que concordando, né? Hoje tá todo mundo meio que na mesma vibe, mas no episódio anterior não tava, não. No episódio anterior não tava, não. O que você traz aí pra gente? Temos, né, os comentários da semana. O pessoal ficou bastante empolgado aí. Com o episódio? Tá, com a briga. Com a briga, né? O episódio não empolgou ninguém, né? Não, ninguém tava nem aí pro episódio. As Maria tudo queriam saber da briga. Mas se vocês quiserem ouvir a briga, eu vou passar o nosso Pix depois daquela... A Gabi tá comercializando violência aqui. Quem quiser, eu tenho, viu? Só falar aí no comentário. Bom, então, ó, o primeiro comentário do podcast de hoje é do Maurício Guizé, que falou: gostei muito da interação da Ellie com o Joe nesse episódio. Demonstrou de maneira bem leve que ela está conseguindo romper as camadas de traumas dele e o conquistando de uma maneira que há muito tempo ele não havia sido conquistado por qualquer outro. Eu interpreto que ele realmente sentia algo pela Tess, mas por causa da sua dureza não deixou-a o acessar. A Ellie está conseguindo fazer isso.
No começo do episódio, nós temos ela fazendo os trocadilhos e ele não achando nenhuma graça. E no final, ambos caem naquela risada genuína. O Joe está se sentindo seguro na posição que está. Acho que o fato de Ellie demonstrar que, além de imune, também sabe se defender, o tornou mais confiante de que dessa vez, talvez ele não irá falhar na missão de proteger alguém. Eu gosto muito, como a Letícia falou, de ver toda essa interação da Ellie com o mundo que ela está descobrindo. É muito puro e bonito. Confesso que fiquei um pouco perdido quando aquele grupo liderado pela mulher que apareceu, mas acredito que nos próximos episódios irão desenvolver melhor a história. Muito obrigado pelo podcast. Quando você começou a ler o comentário dele, que ele falou, eu gostei da interação, eu cheguei a falar da interação da Gabi com o Carlos. Foi excelente o jeito que eles ali conseguiram discutir essas ideias e debater de uma maneira saudável. Mas não era isso que ele tá falando, eu me confundi, Gabi, tá vendo como as coisas são? Mas foi super saudável, estamos aqui, né, Gabi? Sim. Tá tudo certo. A gente Tudo colocou certo. tudo que tinha pra colocar pra fora e nos sentimos bem, né, Gabi? Pois é. Ó, temos também agora o comentário do Puruquinho, né, que falou, ai que gostoso sentir esse clima de porrada, queremos spin-off. E ele falou que ele quer o áudio bruto na mesa dele pra ontem. Esse Puruquinho, O Puruquinho né? ele entrou em contato comigo, inclusive. Sério? Ele entrou em contato Maria, comigo. porque é Maria, né? Ele tá, assim, indignado com o que aconteceu. Ele disse que não quer que isso se repita. Eu acho que ele comentou também alguma coisa assim. Porque acontece, né? Somos seres humanos. De vez em quando acontece. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo, pois é. Bom, agora lendo o comentário da Aline Diva, que colocou obrigada pelo carinho, amei o episódio. E ela deu risada do nosso barraco e comentou, estou do lado da Gabi, o Carlos que lute. Ouviu, Carlos? Ouvi. Eu que lute. Ai, caramba. E aí temos também o comentário do Guilherme Marques colocou, meus queridos, primeiramente, parabéns, vocês arrasam. Tô adorando ouvir e conhecer essa história. E sobre a história, eu tô gostando e concordo contigo, Gabi. Acho que a série é muito maior para quem conhece o jogo do que pra galera que tá chegando. E por incrível que pareça, achei esse episódio bom sim. Tivemos uma conexão muito maior do Joel e da Ellie. Eu estou muito curioso para esses personagens novos, quem são eles e o que eles agregam na história. Nada. Gabi, como uma excelente hater, nada pra ela passou batida. Um vazio. Nada, Gui. Simplesmente apareceram, ficaram um tempo e depois morreram, se foram. Bom, agora comentários dele. Caturrita Nervosa, que falou, achei legal a interação dos dois e achei legal também o final com Joel rindo. Acho que estão tornando o Joel mais humano na série do que no jogo, para depois tudo que acontecer, né, ser mais difícil de superar e tem ainda mais importância no rumo de outros personagens. Eita, já colocou aí um leve spoiler, né, pra gente se preparar. Eu posso ler um comentário do Caturrita? Tô com saudade de quando eu lia comentários. Tá, claro, leia. O Caturrita Nervoso comentou aqui. Caralho, a briga. É só porque falou palavrão, né? E não foi banido do YouTube. E porque comemorou a briga, eu acho. Gente, Mas é aquilo, nem todo episódio tem emoções, né, gente? Esse daqui, por exemplo, foi de construção de personagens. Eu e Gabi tivemos um rompimento no episódio passado. Nesse, nós nos reaproximamos e agora nós vamos trabalhar a nossa relação, como em toda série acontece. Pessoas brigam e reconstroem suas relações, não é mesmo, Gabi? Assim que se aprofunda personagens. com Bem certeza. melhor que The Last of Us. O pior agora é o comentário do Caturrita em cima disso que você falou, ô Carlos. É muita tensão sexual entre esses dois. Tipo, o senhor e senhora Senhor e Smith. senhora Smith. Ah, eu amei. Perfeita comparação. A Gabi tentando me matar e eu tentando matar ela, mas os dois casados na mesma casa, é isso.
Temos aqui comentário da Ive. Ive nos deixou na mão hoje, né? Estava esperando ela participar desse episódio, mas Ive disse que amou o barraco e está 100% comigo. Ou seja, o Carlos que lute mais uma vez. E aí ela até deu uma introdução aqui. Olá, bem-vindos ao CoffeeCast, igual o Henrique fala. Acho que você animou, assim? hein, Henrique? Não é. Não? Eu entendi a referência, vocês não entenderam. É o olá, bem-vindos ao CoffeeCast. Se vocês não entendem de meme, vocês, por favor, me deixem em paz, tá? Olá, bem-vindos ao CoffeeCast. Vamos almoçar? Agora vocês me digam, porque eu não sei o que é. É meme, é coisa pra gente jovem, Gabi. A gente tá muito velho pra essas coisas. A gente nem tem, não usa TikTok, Gabi. A gente não sabe, Gabi. Não A gente mesmo. não tem É uma acesso mulher nesse mundo. Cozinheira. E Ah. ela começa todos os vídeos. Olá, bem-vindos ao Clara em Casa. Falando assim. Só isso. Eu não sou jovem pra entender isso, mas tudo bem. É pra todo mundo mesmo. Bom, agora comentários de Dona Lohana, né, que falou que está muito decepcionada com a gente brigando, que isso não deveria acontecer. Ao mesmo tempo ela fala, não gostei, mas foi muito bom. Acho bom quando tem desentendimento, porque aí tem variação de opiniões, né, diferentes. E ela desejou parabéns pra gente e pra gente continuar assim. Muito Continuar brigando? pontual, né? Então, eu não entendi. Eu não entendi. É, Pera aí, ela tá decepcionada porque a gente brigou, mas ela gosta que tenha desentendimento. eu acho que ela ficou decepcionada porque somos Lohana amigos. gosta do barraco, é isso. E ao mesmo tempo ela gosta de barraco. Mas aí ela já jogou o shade aqui pro Henrique. Falou, nada a ver, Henrique. Deveria ter deixado a gente ouvir a briga, porque tava boa. Eu gostei. A Gabi tá errada e o Carlos também. Tá todo mundo errado. Todo mundo falando mentiras de uma série nada a ver, sabe? E o Henrique acha que manda no jogo. Ó, eu não deixei Também vocês acho, ouvirem. Lohana, o Henrique acha que manda no jogo. Eu não deixei vocês ouvirem porque a gente tá vendendo agora. A Gabi, inclusive, já deixou o Pix aí. Exatamente. A própria Letícia deixou o último comentário aqui no podcast passado, escrevendo briga, 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 briga. Ou seja, queria briga também. Briga, 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 teve. briga. E Tá teve. vendo? Receber. A gente entregou, Gabi. A gente entregou. Eu amei que vocês não prometeram nada e entregaram tudo. É como diz Exato. agora. é A assim gente que é começou. melhor. Eu lembro que eu comecei falando em dar as mãos e que tudo estaria bem, e de Por repente a gente desandou no. Assim, não sei. Ah, mas é que você omitiu aquela informação crucial, né? É, mas enfim. É. Enfim, Gente, nesse episódio eu dei. Dei a informação. Bom, Vamos deixar claro. deixa. Ai, Henrique. Bom, finalizamos então, né, os comentários do último podcast bombástico, cheio de briga. Você vê que a galera ficou meio dividida, né? Eu não vi divisão nenhuma, Gabi. Eu vi só a gente te apoiando e descendo pau em mim, então. Isso é verdade. A divisão, assim, que eu falo é... Teve uns que falou, não, que nem a Lohana ficou na dúvida. ao mesmo A tempo. divisão da Gabi é tipo aquele desenho do pica-pau que ele divide um pra você, dois pra mim, um pra você e dois pra mim. Eu tô tentando, sabe, Carlos, me mostrar assim, Apaziguar o negócio. né? Tô tentando ter empatia por você, Sim. né? Daqui, as pessoas ficaram Mas do meu tudo bem, lado. Gabi. Negan tinha um grupo de defensores muito maior quando ele entrou na história e ele era o vilão. Mas ele continuou na série até o Vai final. começar outra briga agora, gente. Eu já até botei no muito e fiquei esperando. Falei, agora vai. Você tá me chamando de Negan? Eu vou ir aí amassar sua cabeça. Com meu taco, a minha Lucille. Gabi do céu. É Niga? Estamos se relacionando ao Niga. Ai, Vocês têm a mente poluída aí. Não Mas tem nada. enfim, vamos parar, senão a conversa vai longe. Finalizamos então os comentários dessa semana e já emendo aqui para agradecer todo mundo que comentou. Muito legal ler o comentário de vocês. É muito importante pra gente ler cada comentário, saber a opinião de vocês.
E é muito legal, continuem compartilhando, comentando, dando aquela curtida e nos acompanhando aí em todas as redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo. Beijo. Beijo, Gabi. Gabi tá acabando, tá? Faltam só 4. Respira fundo e vai. Letícia, pode deixar seus comentários aí pros nossos ouvintes, né? Sua despedida. Eu queria agradecer a todo mundo que escuta a gente, que deixa comentário, que engaja. E peço para que continue fazendo isso. E assim, espero que essa série melhore, porque assim, Pedro Pascal que tá me segurando. Mas muito obrigado por me ter aqui. A melhor parte de assistir The Last of Us é saber que eu posso criticar depois com vocês, tá? Maravilhoso. É isso, beijo. Beijo. Eu não consigo fazer isso porque eu sou gordo, me falta ar. Eu tava esperando você fazer. Você viu, eu esperei um pouquinho porque eu puxei o ar pra... Carlos, deixa aí os seus comentários finais para os nossos ouvintes. Agradece todo mundo se você quiser. E dá uma última xingada na Gabi para ver se a gente engata uma briga para finalizar. Não, a gente está aqui, ó. A gente cumpriu, a gente entregou naquele episódio passado, né? E agora a gente tá aqui, resistindo e sobrevivendo, como foi esse episódio. Sobrevivendo depois do caos. E isso que é o mundo apocalíptico. Sobrevivemos, eu e Gabi, Henrique e Letícia, estamos aqui. Tá tudo certo, ainda bem que Henrique parou a discussão aquela vez, porque senão estaríamos até hoje gravando e nos xingando de nomes que talvez nem existam e que a gente criaria no momento. Talvez. Mas a coisa legal é que acabou e que tá tudo bem. E daqui pra diante... Talvez daqui a um ano a gente entregue outra. É anual, assim. A gente tem na nossa agenda os podcasts de desacordo entre eu e a Gabi. E tá tudo bem. Acontece, é a vida e é assim que ela funciona. Mas eu quero agradecer a quem nos ouviu até agora, quem deixou seus comentários na semana passada, quem compartilhou com os amiguinhos, quem ouviu. Desculpa pelos acontecimentos da semana passada, né? Quero deixar isso bem claro, mas enfim, estamos aqui de novo, gravamos esse podcast e agradeço a quem está ouvindo aqui e que puder deixar seu comentário, né, falando sobre o episódio ou falando sobre aquilo que a gente levantou nesse podcast e o que a gente até tem esquecido de falar, deixando sugestões ou críticas, né, daquilo que a gente tem feito aqui. Se vocês acham que precisa melhorar alguma coisa, desde a edição, que é com o Henrique, se vocês quiserem levantar aí alguma questão que vocês achem que possa melhorar ou não, ou que se quiserem elogiar, porque eu sempre elogio, porque Henrique é maravilhoso editando, mas se vocês quiserem sugerir, ou nos temas, na forma como a gente explora, se vocês acham que é difícil de acompanhar do jeito que a gente faz e querem que seja de outra maneira, vão sugerindo as coisas, porque aí a gente pode ir se adaptando na medida do possível àquilo que as pessoas que estão nos ouvindo querem ouvir. Tá? A gente não quer ser uma série que não pensa nos seus ouvintes, nas pessoas que acompanham. Então, sugiram que a gente está aberto aí a nos adaptarmos dentro do possível àquilo que vocês precisarem para nos ouvir. Então, até semana que vem, um grande beijo e é isso. Adorei que o Carlos já me largou um trabalho aí pra fazer, né? Pro pessoal me dar trabalho, me dar serviço. Muito bom. Você quer arrumar uma briga comigo agora? É o que tá aparecendo. Semana que vem a gente volta pro 6º episódio de The Last of Us. Se a Gabi ainda tiver forças. Beijo, tchau. Tchau! Tchau. Beijo, Pedro Pascal. Eu não sei se você separou esse comentário, mas eu achei ele maravilhoso também. Lohan, Pode falar. Você vai ler? Pode ler. Não, pode ler você. Olha Fica só, à Henrique, a gente vontade. semana passada tava brigando e agora a gente tá aqui se concedendo fala, veja só. Muito chique, muito nobre da parte de vocês. Olha só, achei que Letícia tinha desistido e ido embora, mas ela só tava em silêncio mesmo porque deve ter achado absurdo o que falaram. Principalmente a Gabi e o Carlos e o Henrique. Os outros, pelo menos, ficaram em silêncio junto com a Letícia. Letícia, com quem você tava?
O Sam, ele estava tentando se Não! comunicar. Já foi muito triste. Misericórdia.